Olá, graça e paz. Aqui seu irmão David Brito mais uma vez. Após aí um tempo sem o nosso EBcast, enquanto passamos aí por algumas mudanças de vida, de local, também passamos um tempo preparando aí as ideias para esses novos episódios do nosso EBcast. Então nós estamos de volta aí agora, considerando este aqui, a partir de agora, uma nova temporada do podcast da Escola de Bereia. Graça e paz, aqui seu irmão em Cristo, Felipe Lopes, e sim, voltamos aos nossos EBcasts semanais, e agora com foco em livros da Bíblia. E nesse primeiro episódio, nada melhor do que começar pelo início, a Gênesis de tudo, o primeiro livro da Bíblia. Isso aí, e antes que você pense, né, que sabe sempre, não, eu conheço Gênesis, irmão, vi a novela toda, ou então eu vi o filme. Tem inclusive mais de um filme inclusive sobre Gênesis, né? Nós vamos convidar você para que aqui conosco abra o coração e a mente para que a gente passe aí, né, uns minutos conversando sobre o livro Gênesis, abordando tanto aquilo que pode ali ter o conteúdo histórico, poético, enfim, para que no final a gente possa sair daqui edificado, né, nesses minutos de podcast, falando sobre o início, né, sobre o Gênesis. Exatamente, né? Com certeza o livro mais lido da Bíblia, todo cristão lê quando se compromete a ler a Bíblia toda em um ano, e aí para em janeiro lá, o livro mais lido do mês e talvez do ano. Aí chega em Êxodo, né? Mas hoje nós vamos falar sobre Gênesis, para que você leia com um arcabouço teórico maior, um pouquinho mais do contexto histórico, e não fique numa visão simplista ou generalista sobre o assunto e sobre o livro. E é isso aí. Começando nesse nosso episódio aqui novo do podcast, falando sobre Gênesis, vem logo a primeira... Na verdade não é nem uma pergunta, né? Mas para que os irmãos que de repente são até mesmo novos na fé, estão se aventurando aqui pela internet, procurando informação e deu de cara com o nosso episódio, saiba que o Gênesis ele não comporta apenas sozinho o corpo em si de um livro, ele é parte, inclusive, aí, né, de um todo que os antigos aí, hebreus, claro, e os atuais israelenses aí e judeus, claro, dificilmente você consegue encontrar um israelense desassociado de ser judeu, vão considerar ser um volume único, né, a chamada ali Torá, né, e o Gênesis ele faz parte deste corpo e inicia tudo ali. E Felipe, como nós vamos então determinar onde começa, aliás, onde termina o Gênesis, começam os outros livros e por que hoje consideramos volumes separados, né? Falando aí para os nossos ouvintes. Exatamente como a gente fala sobre o Antigo Testamento, é como a gente falar que é a Bíblia dos Hebreus, né? É a Bíblia que eles têm por sagrado, os livros que também consistem na Torá. Mas não é muito assim tão exato, né? A gente sabe que assim como no cristianismo, o judaísmo também é bem diverso, existem várias seitas no sentido de divisão e várias linhas de pensamento e linhas de interpretação. Alguns acreditam que a Bíblia, algo sagrado, é somente a Torá, que são os 5 primeiros livros ali da nossa Bíblia, né? O Pentateuco, como nós chamamos. Então só esses 5 livros são inspirados, né? Se a gente pegar, alguns vão pegar um Hexateuco, juntando também o livro de Josué. Aí vão considerar os livros inspirados e sagrados. E o resto de livros também, mas num grau menor, né? Não é o mesmo grau de inspiração. Então, porque foi escrito por Moisés, né? Pelo menos a autoria, né? Porque é amplamente aceito no meio acadêmico, quase que unanimidade, que não foi Moisés o escritor do livro e que possivelmente também ele não foi escrito de uma vez só, né? A gente sabe que alguns irmãos têm aquele conceito de inspiração ainda um pouco retrógrado, né? De que Deus soprou, o Espírito do Senhor soprou no ouvido do profeta e ele começou a escrever, né? Escreve o que eu estou te falando. E pegou Moisés, sentou num cantinho ali, debaixo de uma figueira, uma palmeira, de alguma árvore, e começou, vai Moisés, escreve aí.
Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Eu até gaguejei no hebraico. E aí Moisés foi lá, colocou a mão no olho e começou a escrever. Esse é o conceito de inspiração que se tem normalmente, mas isso aí não procede. A gente não pode descartar a influência humana na escrita, né, dos livros. E também o fato de Moisés, possivelmente, não ter escrito o livro todo, não significa que ele não seja inspirado ou né, um livro comum ou um livro que a gente pode desprezar. Então é mais provável que tenha sido escrito dessa forma, né? Ou por vários autores, ou que Moisés teria compilado, né? Juntado vários relatos, várias tradições a respeito da tradição oral, né? De vários clãs dentro do povo judeu e ter compilado aquilo. Porque a nossa perspectiva de autor, de escritor, é aquele que vai e escreve do nada, né? Entre aspas, porque a gente sabe que tudo que a gente escreve vai ter uma inspiração, né? O David é acadêmico também, fiz faculdade. A gente tem aquela chamada monografia, que é um conteúdo, digamos, original, mas a gente se inspira em outros escritores. Inclusive é bom um artigo bem referenciado, né? Com outros autores já renomados que embasem a nossa monografia, o nosso trabalho científico. Com Gênesis, possivelmente tenha acontecido isso. Moisés tenha compilado. E isso transforma ele no autor, né? Caso ele tenha acontecido dessa forma. A gente acha que porque ele não escreveu tudo, então ele não é autor. Não, ele pode ter sido sim o autor. Embora o autor em si seja, digamos, dispensável, né? Para o conteúdo daquele livro. A gente tem vários livros também na Bíblia que ninguém sabe quem escreveu e nem por isso a gente vai pegar e jogar na lata do lixo. Exatamente. Se aqui, como vamos falar sobre livros da Bíblia aí nos próximos episódios, e esse episódio atual é sobre Gênesis, resumindo para os irmãos rapidamente, né? Eu peguei rápidas anotações só para fazer aquele resumo. Todo episódio a gente faz aquele rápido resumo do livro. Eu sei que de repente, como disse o irmão Felipe Lopes, tu podes até ser aquele que começou a ler o livro, né? No desafio da leitura bíblica anual. E eu conheço muitos irmãos que não passaram nem do Gênesis. Por isso, muitos deles confundem, inclusive, personagens e datas. Tem gente que acredita que Davi estava ali, né? Já é parte daquela história e faz só uma mistura. Calma, irmão, calma. Vou te dar um rápido resumo. Saul e Esaú, só né? pra Bem gente. comum. Eu vou te dar um rápido resumo aí ao ouvinte para se situar, né? Eu sei que muitos irmãos aqui já que nos ouvem conhecem, mas para resumir rapidamente. Nós vamos ter o livro de Gênesis falando aí sobre a criação, certo? De tudo, da terra, de tudo, do universo, Adão e Eva. Aí no capítulo 1 e 2, nós vamos ter a queda, né, o resultado do pecado, lá no capítulo 3 ao 5. Nós vamos ter o dilúvio, né, do capítulo 6 aí até o 9. Nós vamos ter a chamada dispensação das nações. As nações começam a se formar, a tomar forma e começam a dispersar-se e também a diversificar-se culturalmente. Capítulo 10 até aí o capítulo 11 ali. Aí nós temos essa é a chamada primeira parte, até aí a chamada Torre de Babel. Nós vamos ter a primeira parte do Gênesis, né? Vamos ter relatos que alguns vão dizer que não dá para levar no pé da letra porque são poéticos, enfim. Mas daí em diante você começa a pisar um pouco mais o pé no chão, as coisas mais vamos dizer assim, menos pessoais, que não chegam a aprofundar-se psicologicamente no personagem, elas agora começam a intensificar-se. Essa segunda parte já é a chamada parte patriarcal, porque você vai conhecer Abraão, lá do capítulo 11 em diante, até o capítulo 20, você vai conhecer Isaac, filho de Abraão, do capítulo 21 ao 26, e Jacó, né, no capítulo aí 27, vai até o 37, e seguido de José, capítulo 37, aí até o final do livro de Gênesis. Ou seja, vamos ter esses dois momentos do livro de Gênesis, que é primeiro a criação, o homem, a criação do homem, a queda, né? Nós vamos ter aí, infelizmente, o primeiro pecado sendo cometido e narrado ali na forma do ato de Caim contra Abel, seu irmão, e depois disso vem a consequência do pecado em toda a humanidade, que agora já estava diversificada, vem o dilúvio, depois do dilúvio vem a torre,
Até aí com a primeira parte. Daí para frente nós vamos conhecendo os pormenores de modo pessoal, mas assim mais próximo, os patriarcas. É isso, Gênesis é isso. É a origem da nação de Israel, é a origem do plano divino para a salvação da humanidade. Então é isso. Agora, irmão, entrando se nós estamos falando de relatos literais ou não, aí é uma outra discussão. Eu só coloquei para ti aqui aquilo que de fato o livro coloca para nós, certo? Que fique bem claro isso aí. Exatamente, né? Principalmente entre o Gênesis capítulo 1 e o capítulo 11, né? Antes de Abraão. Há uma discussão gigantesca e até um tanto polêmica, né? Porque qualquer pessoa que cogite a possibilidade desse trecho, vamos falar assim, dessa primeira parte do livro de Gênesis, ser alegórico ou figurativo, já é taxado como teólogo liberal, né? Então, há um certo preconceito quanto a isso, né? Então, o pessoal, não, é literal e pronto, e acabou, são dias de 24 horas, a criação foi em 6 dias literais e acabou-se, pronto. E se você discorda, você é herege e tem que ir para o inferno, né? Então, é uma discussão que ela ocorre mais em âmbitos acadêmicos, né? Porque lá é um pouquinho, né? Não vamos dizer tanto, mais livre, né? Mais aberto a novidades ou a questionamentos. Mas como tu falou, né? Moisés, ele não participa ativamente do livro do Gênesis, né? Ele não aparece citado. Vamos para basicamente da criação até José, né? Pouco antes, ali umas 3 ou 4 gerações antes de Moisés, ou seja, ele não é testemunho ocular. Como eu falei, existem alguns autores, escritores, que eles foram testemunho ocular dos fatos, né? E acontecendo, eles iam registrando posteriormente, mas eles viram, né? Por exemplo, o profeta Jeremias, que viu, né, a destruição, ele via certas coisas acontecendo, então ele ia escrevendo. Mateus, a gente pode falar que foi testemunho ocular dos fatos, João, né? Mas Moisés não, ou seja, ou ele foi dada uma revelação, né, que as pessoas acreditam mais, né, que Deus revelou, ou ele pegou ali as narrativas orais do povo, né, que a gente sabe que o testemunho oral para o povo, não só judeu, hebreu, israelense, mas de todo o Oriente Médio, a gente é mais ligado ao texto, né? A nossa formação aí, cultural, humanista, está sempre ligado a provas, ao que está escrito. Mas não, para a época era muito valorizado o testemunho oral e era passado de pai para filho, como a própria lei, né, escrita diz, para passar os fatos, os eventos de pai para filho. Então era algo muito forte. Possivelmente ele recebeu o testemunho dos seus pais, ou dos patriarcas não, dos anciãos, né, das tribos, e foi escrevendo. Existe também a possibilidade, bem remota, bem, digamos, uma teoria, mas estou só falando que é uma teoria, tá? Não estou afirmando nada. Tem gente que a gente pode só falar que existe uma teoria, a pessoa acha que já está defendendo. Que ele pode ter sido escrito até posteriormente, né? Lá na época do exílio. Mas eu particularmente não acredito nessa possibilidade. Exatamente. Eu fico também, inclusive, com essa posição do Felipe em relação a isso, porque precisa-se de um tempo muito grande para se criar a questão da identidade de um povo e tudo. Bora fazer uma história aqui para poder afirmar que nós somos um povo escolhido. Isso não é uma decisão que dá para se tomar assim tão fácil, vamos dizer assim, como se fosse um tipo de teoria da conspiração. E para podermos, inclusive, falar sobre isso, o irmão Felipe falou muito bem sobre a questão das narrativas orais, que fique bem claro, porque na nossa cabeça parece que não tem muito valor aquilo que é apenas contado, mas nós temos que entender, e para a perspectiva de um povo, como era o caso dos antigos hebreus, irmão, aquilo que era falado e repassado ao próximo, ali às crianças, e sempre recontado, né, nas reuniões familiares, enfim, temos que entender que para eles tinha altíssimo valor. E aquelas histórias eram sagradas, aquelas narrativas eram sagradas. Quando chegou em algum momento, seja como o irmão Felipe falou, Moisés, auxiliado por outros, ou até mesmo outros, atribuído a Moisés, cristalizaram tais narrativas na forma de texto, e isso simplesmente foi numa forma de manter
ainda a memória viva de tais narrativas. Mas que fique bem claro, é muito provável, irmão, e eu quero que fique bem claro, inclusive as nossas colocações aqui, é muito provável, não estamos afirmando nada, enfim, que essas narrativas da criação do Gênesis, a torre, a queda, os primeiros homens, foram chegando até aqueles que escreveram na forma de texto via oral. Por isso que a gente parece que sente que a história é muito corrida, é muito rápida. E aí do nada começa a ser mais detalhista com Abraão, com os patriarcas. Por quê? Porque dá a impressão de que aquelas histórias chegaram até eles de modo orais. E que para que não houvesse perda da memória, que faz parte inclusive da identidade daquele povo, isso foi colocado na forma de texto, inclusive quando a escrita em si passou em algum momento a ser muito mais popularizada, né? E assim chegou até nós a história da criação, né? E aqui entra o primeiro questionamento, que eu sei que muita gente faz, irmão, e lá no início do Gênesis, aí aquilo é literal ou não? Irmão, eu entraria por um outro questionamento para ficar inclusive mais fácil para aqueles irmãos que não dominam a questão acadêmica da coisa, né? Para ficar complicado, faça você a si mesmo a primeira pergunta sobre essa parte. O Gênesis 1, né, o Gênesis 2, irmão, antes da criação do homem, quem era a testemunha ocular daqueles fatos da criação, sobre o passo a passo da criação, para que pudesse se registrar que foi exatamente daquela forma? Infelizmente não tínhamos, porque o homem ainda seria inclusive criado, irmão, certo? Ainda seria criado. Logo, a criação no sentido de como ela foi feita, no passo a passo, ela chega até nós, inclusive numa ordem lógica. Tem uma ordem lógica sim ali de como os dias da criação se apresentam, certo? Primeiras coisas na água e assim depois na terra, no ar e assim vai. Ali ela chega para a gente apenas como uma forma de humanamente repassar a um povo naquela época a ideia de como o Senhor, de modo inteligente, foi trazendo à existência as coisas. E assim ficando para aquele povo claro de quem era de fato o Criador de todas as coisas e a forma como elas foram tragas à existência, na ordem que foram tragas à existência. E isso é importante para os irmãos que nos ouvem. Por quê? E dessa forma foi colocado. Porque nós vamos ter povos antigos, diferentes povos antigos com diferentes histórias sobre a criação do universo. E inclusive o interessante é que nesses povos antigos, inclusive muitos deles estiveram ao redor de Israel, os próprios deuses ali, inclusive, eles não são os criadores, mas também são criaturas primordiais, surgindo anteriormente à criação. Inclusive, em muitas dessas histórias, eles sequer são aqueles que protagonizam a criação do homem. Exatamente, né? A gente tem que entender o objetivo do livro. Eu sempre falo aqui, mas para quem é novo já vai ouvir mais uma vez. A gente tem que entender cada livro dentro do seu contexto e principalmente, vou falar bem pausadamente, as questões que eles querem responder. Eles não são questões atuais, porque quando fala de Gênesis a pessoa pensa, evolucionismo, criacionismo, Gênesis, o dilúvio foi literal, encheu toda a terra. Perceba que Moisés, vamos dizer que ele foi o autor, não estava preocupado em responder. Não foi para pessoas que moram lá no norte do Brasil, no ano de 2022, que Moisés escreveu esse livro. Ele escreveu para as pessoas do seu tempo, para responder os questionamentos das pessoas do seu tempo, né? Não é para responder os meus questionamentos. Até um irmão fala bem assim, quando você lê a Bíblia, isso aqui vai chocar alguém. Você perceba que você muitas das vezes é um intruso, sabe? Você é alguém que pega uma carta no meio do caminho e tenta ler, né? Muitas das vezes a carta não é para você. E o livro de Gênesis a gente tem que entender primeiramente, é óbvio que a gente pode pegar ensinamentos para nós, mas primeiramente para que ele foi escrito. E uma das coisas, um dos objetivos que o David falou é uma defesa apologética. Né? Todas digamos, as culturas da época tinham suas cosmogonias, né? De como o mundo foi criado. Então, o Gênesis aí começa dessa forma para mostrar muita coisa. A gente não percebe dentro do seu contexto, mas o simples fato de dizer bem assim, no princípio
criou Deus os céus e a terra. Isso aqui já quebra muita coisa. Isso aqui já diz muita coisa. Para nós, tá só dizendo que Deus criou tudo. Mas para a época, como o David falou, os deuses, eles eram criaturas, né? Tinham uma origem, às vezes vinham de um barro, de uma ilha central, né, aí da criação, ou eram filhos de outros deuses, sempre tinha uma origem, né? A poeira cósmica e tal. E Moisés chega e começa a falar que Deus criou todas as coisas. Ele não se preocupa em dizer o começo desse Deus, até porque ele não haveria, né? Então ele já contrapõe os deuses que as pessoas conheciam, né? E muitos, inclusive, eram monstros marinhos. Muitos eram o sol e a lua, né? Por exemplo, a gente vê lá do Egito o próprio deus Ra, era um deus que era a personificação do sol, era o próprio sol. Aí vem Moisés e escreve que Deus criou o sol, inclusive sol para governar, e tendo a luz anterior ao sol, né? Ele ainda rebaixa o sol ainda, ó. Nem a luz foi criada pelo sol, ele deu a origem de tudo. Primeiro ele cria a luz e depois, muito depois, o sol. Ou seja, isso que vocês estão adorando é apenas uma criação do Deus qual eu sirvo. Então é muito diferente quando a gente percebe isso, que esses livros não foram escritos para responder os nossos questionamentos, e sim daquela época. Inclusive, eu sempre acabo falando que aquela discussão que às vezes tem pessoas que publicam até livros inteiros, não, vamos analisar aqui as palavras para ver se os dias eram literais de Gênesis 1. Irmão, eu considero, já tive inclusive muito tempo, gastei já bastante tempo batendo cabeça com isso, mas é perder tempo. Né? Perder tempo por quê? Porque, como bem falou o irmão Felipe, o objetivo do livro de Gênesis era responder a uma demanda por aqueles que questionavam, e nisto o livro ele realmente cumpriu bem o seu papel, e até hoje para nós nos apresenta o Senhor como sendo aquele que tudo criou. E eu vou só dar esse exemplo para você, para que você não fique, né? Agora puxando os cabelos aí, irmão, não é assim, tá lá dizendo que e é porque calma. Irmão, por exemplo, você vai descobrir lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, né, que o próprio Jesus é aquele ponto, né, de onde o Senhor dele expande toda a criação. Inclusive isso, a própria cosmologia, a ciência mesmo, a ciência e a física moderna, a física teórica, não nega que a criação tem indícios de que ela expande-se a partir de um ponto em comum, e a partir desse ponto toda a matéria conhecida, o tecido do tempo e do espaço acabaram vindo à existência. O livro de Hebreus vai nos dizer que esse ponto é o próprio Cristo. Tudo foi feito nele e dele fluiu e expandiu-se tudo. E esse detalhe não está em Gênesis. E aí, falha de Moisés? Falha do Espírito, que, como disse o irmão Felipe brincando no início, não psicografou para o Moisés essa informação? E não, é só para você entender que o livro não falhou por isso. Ele cumpriu seu papel de trazer respostas às demandas de um povo naquela época, e nisso ele cumpriu bem, e também para nós, nos introduzindo a ideia de que o Senhor tudo criou em uma ordem lógica e dentro de um tempo necessário, e assim trouxe-nos à existência por ele ser quem ele é, por ser Deus. Ele mesmo não foi criado, antes é ele mesmo a origem de tudo. Exatamente, né? Muita gente quer procurar pelo em ovo usando Gênesis, principalmente lá a primeira palavra, Elohim, né? Aqui, ó, é a palavra para deuses, então olha aqui, a trindade aqui no meio. Isso é um anacronismo hermenêutico histórico gigantesco. Moisés não está querendo falar que Deus é um só, ou três, ou em essência. Não, ele quer mostrar o poder e a suficiência do Deus de Israel, né? É criar, de fato, uma mitologia, né? Eu sei que a palavra mito está sendo bem pejorativizada no nosso meio, né? Principalmente no meio político. E no meio noticiário, né? Também. David pegou aí. No meio noticiário, né? Fato ou fake, né? O mito ou verdade. Verdade ou mito. Como se mito fosse sinônimo de mentira, mas não, mito tem a ver com mitos de origem, né? Com uma
com cosmogonias de um certo povo. Eu não estou dizendo que é mentira, né? Mas é da cultura, é um escrito, é um conto, é uma lenda que faz parte do povo de Israel, faz parte da cultura, ele cria uma cultura. Então é para isso que foi escrito, né? Para cristalizar, para se preservar os mitos, os contos e as lendas, para que não se perdesse com o tempo. Não é para fazer uma defesa apologética da Trindade, né? Isso também não quer dizer que a Trindade seja falsa, né? Só por causa disso, né? Então a gente tem que entender para que foi escrito e não, né, querer forçar o texto. Mas partindo para outra parte, já que a gente está falando, essa é a primeira das séries, né? Nós temos aquela divisão clássica dos livros da Bíblia, né? Então o Gênesis está no meio do Pentateuco. Eu sempre achei essa divisão um pouquinho errada, né? Para mim o livro de Gênesis sempre foi histórico, né? Ele, tá bom, você foi escrito por Moisés, tá lá no rolo de Moisés, mas ele é histórico, junto com Josué. Para mim tá falando história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aí eu fico questionando, será que ele é histórico nesse sentido aí? Ou a gente poderia dividi-lo ou nomeá-lo como um livro teológico também? O que você acha, David? E muitas pessoas acabam, para fugir inclusive da proposta de seria o Gênesis histórico, temos aí, e temos que ser sinceros, como sempre falamos em outros episódios para os irmãos, que não existe só a nossa versão da teologia, ou a versão da teologia de onde nós tivemos origem, a pentecostal, que geralmente é muito literalista. Nós temos que entender que existem outras versões, que alguns, por exemplo, vão dizer que pode ser que o que esteja lá, no caso, vamos dizer assim, daquela primeira parte, como eu apresentei aí para os irmãos no início, né, do 1 até o capítulo 11, né, que tem ali uma cara muito mais poética, enfim, pode ser que não esteja descrevendo tal como realmente foi cada pessoa. Vamos colocar aqui um exemplo, como foi realmente o Caim, o Abel, até porque vamos concordar, e eu acredito que nenhum irmão aqui vai discordar disso. Vamos colocar aqui, na época de um Caim, de um Abel da vida, né, não existia escrita. Eles não deixaram nada escrito, tá? Eu sei que tu já deu de cara por aí, de repente tem o crente que gosta de estar fuçando na internet com alguns apócrifos, livros de apócrifo. Existe Apocalipse até de Adão, irmão, pelo amor de Deus. Sabe que apenas, enfim, são livros pseudepígrafos, não foram eles que escreveram, tá, irmão? Não existe livro escrito por Adão, por Sete, enfim, por Abel antes de morrer, enfim. Fique bem claro. O livro de Gênesis, ele não tem como eu pegar de lá algumas coisas para transformar isso, por exemplo, em doutrina da igreja. Nós estamos muito longe disso, fique bem claro. Porém, podemos tirar de lá noções muito boas, princípios e, inclusive, perceber como Deus já agia e de modo a exercer aquilo que ele já tinha, que já demonstra na sua personalidade até mesmo agora, na época da graça, né? Já com a graça em Cristo, que é a sua misericórdia. Vou dar um exemplo. Por exemplo, muita gente lê com os olhos e as lentes já totalmente adulteradas, com uma perspectiva estereotipada de certos textos. Quando acontece, vamos dizer lá, vamos colocar aqui um exemplo, a morte lá de Abel, no caso, pelo seu irmão Caim. O Senhor vai abordar Caim, o próprio Deus aborda Caim, lhe perguntando onde está o teu irmão. E ele simplesmente responde de modo irônico para Deus, né? Eu sou o guarda do meu irmão, por exemplo. Só por aí você já tiraria que naquela época não existia a profissão de guardador de nada, né? Enfim, você já viu que tem adulteração no texto aí. Ou seja, quem escreveu já impregnou o texto com sua visão de mundo, posterior inclusive a esse episódio. Ou seja, gente, não existia guardador, a profissão de guarda, isso jamais Caim falaria assim, ele falou alguma outra coisa, mas enfim. Agora, quando, por exemplo, o Senhor vai né, questionar Caim, o que você fez? Você matou teu irmão, né? Literalmente falando assim, você matou, porque o Senhor não fala assim, ele fala, o sangue do teu irmão clama para mim desde a terra. E é quando Caim fica temeroso e diz, poxa, para onde eu for, alguém vai querer me matar. E aí entra o pessoal da teoria da conspiração, olha, já tinha outra gente na terra e tudo, enfim. E é quando o Senhor simplesmente coloca no Caim uma marca, que algumas séries e filmes vão dizer, é a marca do assassino, né? E aí vão explorar essa temática aí e tal. Irmão,
Deus coloca uma marca em Caim para que ele não morresse, não fosse morto pelo ato de que ele fez de matar o irmão. Ou seja, nós estamos vendo ali Deus não punir Caim, estamos vendo Deus exercendo misericórdia para com Caim, apesar do que ele fez. Isso é graça, gente. Isso aí é favor imerecido ali na nossa cara. Ou seja, Gênesis já vai nos apresentando já praticamente momentos, né? Lapsos já de como o Senhor age para redimir aqueles que não merecem. Nós nos vemos nas pessoas de Caim, de Abel, com a sua disposição em querer agradar ao Senhor, ou na de Adão, ou mesmo de Eva. Ou seja, se você vai considerar aquilo literal ou apenas alegórico, temos como extrair dali aquilo que é importante, como Deus de fato age com a humanidade. Exatamente, né? Às vezes as pessoas ficam, sei lá, desesperadas quando descobrem algo novo, ou sequer cogitam a possibilidade de algum conceito que ela recebeu na infância não ser correto ou ser questionado, né? Mas aí fica o questionamento, né? Se, digamos, eu vou pegar o exemplo da autoria do livro. Se não foi Moisés que escreveu, vai mudar o que na tua vida? Se foi Moisés que escreveu, a tua Bíblia vai continuar mesmo. Se não for, vai continuar o mesmo. O Gênesis vai estar o mesmo jeito na tua Bíblia, né? E o fato dele ter feito não vai mudar em nada. Então é necessário a gente saber, é muito bom a gente conhecer, né, teorias e se aprofundar nesse conhecimento, mas sabendo que poucas coisas vão mudar na nossa vida e não ter esse, meu Deus, e agora? O que vai ser, né? Tem irmãos que já são desesperados, né? A gente fala, por exemplo, o dízimo, ele não é para a igreja, né? A pessoa já, meu Deus, e agora? Minha vida toda é uma mentira. Será que meu nome é Felipe mesmo? Tem muita gente exagerada nesse quesito, né? Mas a importância do livro de Gênesis é um dos livros mais citados na Bíblia, né? Com certeza, não só nós aqui que começamos a ler a Bíblia toda em um ano, mas os hebreus principalmente conheciam ela, né? O livro em si. E, por exemplo, no livro de Salmos ele é citado, né, indiretamente. Os salmistas usavam o livro, não só o livro de Gênesis, mas toda a Torá, para fazerem os seus salmos, né, baseado, até a gente já falou aqui no EBcast, que fazendo-se música, fazendo-se verso, se memoriza melhor, né? Se celebra, se canta, né, a história daquele povo e a cultura, isso era muito bom. O próprio Jesus também cita bastante o livro de Gênesis, talvez, se eu não me engano, é o livro que ele mais cita, né, ali da Torá. E Paulo, por exemplo, também fala de Abraão, né? Aí já partindo para o capítulo 12, normalmente a gente fala, né, aqui até o capítulo 11, Deus está tratando a humanidade de uma forma geral, né, universal, está tratando com o homem. E a partir do capítulo 12, ele vai focar exclusivamente em Israel, né, em construir uma nação. E aí muita gente acha que, inclusive judeus, que por causa disso, por causa de Abraão, eles são especiais, né, e são assim um povo superior aos demais. Só que Paulo pega esse caso de Abraão e ele usa para dizer que os gentios também são co-herdeiros, né, porque eles receberam na fé. Ele usa Abraão, quando recebeu a promessa, ele era circuncidado ou não era circuncidado? E aí ele disse, não era circuncidado, ainda era, digamos, gentil quando ele recebeu a promessa. E além de Deus prometer para Abraão que seria um pai de uma nação numerosa, ele também disse que serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ali também vemos promessa para os gentios, né? Lá no começo também fala, né, que porém inimizade entre a tua descendência, né, falando da serpente para Eva, entre a sua descendência e a descendência dela. No caso, essa descendência, Paulo vai falar que é Jesus, né, o descendente, que vai ser ali o que vai resolver o problema da humanidade, o que vai punir, né, vai resgatar o Adão, né, que ele é o segundo, vai resgatar o primeiro, né, o primeiro é carnal, o segundo era espiritual, né, era alma vivificante, não no sentido que ele não tinha corpo, né, claro que ele tinha, mas
ele era esse ser humano que ia resgatar a humanidade, né? Sendo o Filho de Deus. Exatamente. E essa preocupação às vezes dos irmãos em serem muito literalistas, né, e tentarem procurar de todas as formas brechas, por exemplo, nas teorias científicas de como a questão de formação geológica da Terra, diversificação da vida e tudo, com uma tentativa de tentar afirmar a sua literalidade do texto de Gênesis, né, desesperadamente, inclusive, façam que pessoas percam muito tempo, demais, inclusive, às vezes na frente do computador, procurando e lendo. Irmão, é uma tentativa válida, beleza, mas que fique bem claro, é uma perda de tempo, porque o princípio nos já foi passado, nós cremos no Senhor como aquele que tudo criou e por meio do seu Cristo há de fazer nova todas as coisas. E isso é nos apresentado. O que já foi nos apresentado no Gênesis o Senhor é criador, ele trouxe à existência tudo, e mesmo na falha daqueles que podiam escolher, no caso a humanidade, e escolheram errado, ele ainda manifestou misericórdia na humanidade e continua fazendo isso o tempo todo, né? Então o próprio Jesus chega a fazer uma afirmação que o meu Pai trabalha até hoje, né? Inclusive mostrando que ele não está restrito ali apenas àquele capítulo 1 e 2 de Gênesis. E a gente às vezes preocupado em tentar afirmar aquilo que é literal. Por quê? Porque há um apego no texto muito grande. Eu acabo perdendo um tempo precioso em que eu poderia estar crescendo em outras coisas, aqui principalmente nas escrituras, né? Irmão, calma, né? Acalme seu coração. E eu tô falando de alguém, por exemplo, que já foi muito assim. Eu já fui muito assim, e atualmente entendo aquilo que é necessário para nós, o princípio. E mesmo assim, calma, irmão, tu não virei agnóstico, não virei ateu por isso. Estamos aqui, graças a Deus, crendo firmemente naquilo que nos foi prometido, pregado, anunciado, e falando e continuamos anunciando, né? Não fique preso a isso como se disso dependesse totalmente da tua fé. Quando tu tá muito preso a isso, isso só mostra que a tua fé está na veneração do texto e não naquilo que nos é apresentado o Senhor e mediante o seu Cristo. Exatamente, né? Lembrando que só a escritura não quer dizer que a pessoa tem que procurar toda a fonte científica nas escrituras, né? Alguns reformadores afirmavam isso, mas não é o que a maioria vai afirmar. O que nós podemos tirar de produto, né, da reforma. Só a escritura é tão somente que as escrituras estão acima da tradição, né, da tradição escrita. Eu ia falar tradição oral, já falando de Moisés aí. Mas é que ela está acima ela é a nossa fonte de doutrina, né, e não fonte científica, né? Eu tenho certeza que alguém deve ter abrido esse episódio para ver se a gente vai falar de terra plana, por exemplo, né? Ou, sei lá, da idade da Terra, ou se o dilúvio é literal, ou é apenas simbólico, né? Ou melhor, local ou geral. Mas a gente tem que entender que, como falamos, o objetivo do texto, e eles não estavam preocupados com isso, né? E sim com passar a responder aquelas perguntas que eram a dúvida, né? E principalmente, que a gente falou, gerar uma cultura, né, baseada no que estava escrito. Foi escrito apenas para ser preservado. Eu sei que, né, no meio ali judeu existe um apego muito grande ao texto, né, em que inclusive alguns acabam gerando ou até invejando, né? Paulo até fala, né, que os judeus eles têm o zelo, porém sem entendimento. Então tem vários mitos relacionados a isso, mito no sentido de lenda mesmo agora, né? Por exemplo, a questão até do alfabeto, né? Do alfabeto que foi escrito. Na época de Moisés, por exemplo, se escrevia um hebraico diferente um hebraico mais cursivo, né? Diferente desse quadrático que a gente é acostumado, né? Com aquelas letras redondinhas, bonitinhas, quadradas, que tem até adesivo de carro lá, né? É até bonito de se estudar um pouco.
mas era um alfabeto mais quase que hierógrafo, né? Um alfabeto cursivo naquela época. E as pessoas, os judeus, não querem que Moisés já tenha trazido as placas, né, digamos assim, as tábuas da aliança no alfabeto que se usa hoje em dia. Olha só, é um preciosismo ao texto que Deus já revelou o alfabeto que eles vão usar muito tempo depois. Então é algo que às vezes é um zelo muito extremado. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Já deixando claro que a gente não está desprezando as escrituras, né? Eu sei que alguns vão interpretar dessa forma, né? Como diz o nosso irmão Harry, né? Eu sei que alguns entendem, mas fazem o esforço de não entender. Aí fica complicado, né? Aí não tem como realmente, infelizmente, defender, né? Mas, irmãos, como eu falei no início, que estão agora nos escutando, chegando aqui, eu acredito que o nosso episódio, chegando ao final, ele é bem curto. É para te trazer essa meditação. E que, como o irmão Felipe falou, não é para abrir aqui leque de discussão sobre temas que eu considero verdadeiras bobagens da internet e perdas de tempo terríveis. Temos aí irmãos que se dedicam tempo enormes a falar sobre terra plana. Irmão, isso muda em que no plano cósmico da salvação? Isso não afeta, nem influi, nem contribui em nada. E estão te enrolando, né, para você perder tempo com bobagens desse tipo. Ah, irmão, mas a idade da terra, se eu não souber, eu não durmo hoje, eu morro. Irmão, pelo amor de Deus, valoriza o sacrifício que Cristo fez por ti. Pelo amor de Deus. Esse é o convite que eu faço. Por isso que eu te falei, ao chegar aqui no início do vídeo, para te abrir a tua mente, teu coração, para a gente ter uma conversa franca, né, sobre isso. Resumindo, até aqui, o que foi colocado aqui por mim, pelo irmão Felipe, o livro de Gênesis, ele foi colocado ali de modo a não perder a memória, a narrativa do essencial para um povo. O Senhor é criador, ele criou dessa forma, nessa ordem. Ele trouxe a humanidade à existência, e mesmo na falha da humanidade, o Senhor ainda nos apresentou sua face da misericórdia. E mesmo a humanidade como um todo, né, como raça, voltando-se contra o Senhor, tentando confiar na sua própria força, né, a história da torre. Mesmo assim, o Senhor ainda manteve seu plano pela humanidade. Quando o Senhor, por exemplo, dispersa no relato da torre, ali Gênesis, né, dispersa a humanidade, ele não está punindo ela, ele simplesmente está protegendo de certa forma. Imagina, pouca gente na Terra, todo mundo reunido no mesmo local. Eu acho que 2020 nos ensinou uma lição, né? Que muita gente aglomerada no mesmo local não dá muito certo. Então, bora espalhar esse negócio aí, bora diversificar, né? Espalha para ali, espalha para acolá. Ou seja, o tempo todo o Senhor cuidando da sua criação. Mesmo que o homem, inclusive, não admita e acha que, inclusive, o Senhor estava sendo alguém terrível, né, ruim, ao fazer aquelas ações. Mas nós entendemos agora, olhando de fora, de modo panorâmico, que o Senhor realmente está cuidando dessa criação, e como nos tem feito cuidando, e como nos tem cuidado até agora, até chegar ao final da história humana. Estamos chegando lá, né, e o Senhor tem conduzido isso aí através da sua misericórdia para conosco. Exatamente, outro relato paralelo a esse, né, é o da expulsão do jardim, né? Muita gente acha, olha só como Deus é cruel, né, falta de misericórdia, mas não, foi o contrário, foi a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que o homem tinha acesso à árvore do bem e do mal, tinha acesso, né, poderia ter acesso, mas lhe era proibido, mas também tinha acesso à árvore da vida, e se o homem comesse, né, da árvore da vida, estando em pecado, ele ia viver para sempre no pecado. Então é uma forma de misericórdia, né, proteger dessa pecaminosidade eterna, enquanto ele propiciava a própria salvação, né? Porque se o homem vivesse eternamente, com certeza ele iria querer buscar os seus próprios méritos. Olha, a gente vê o evangelho aqui. E iria viver a vida toda procurando se justificar perante Deus. Mas a propiciação, o perdão dos pecados vem da parte do próprio Deus enviando o seu Salvador, né? Naquela época lá enviou o cordeiro, né? Cozeu ali vestimentas para Adão e Eva para cobrir a sua nudez com peles de cordeiro. E lá no sacrifício de Abraão,
né, também providenciou um cordeiro, né, simbolizando aquele cordeiro que primeiro havia sido morto desde a fundação do mundo e que aqui na nossa terra, no nosso Cronos, ele haveria de morrer na cruz do Calvário para salvar-nos dos nossos pecados. Então tudo isso, né, todas as escrituras ela tem só um tema, que é Jesus, né? Tudo desembarcando naquele de quem tudo fluiu, como tu falou, né, no começo do episódio. Eu encerraria esse nosso episódio apresentando um dos aspectos que eu acredito de Gênesis serem um dos mais bonitos e importantes, inclusive, para nós cristãos, e que a gente acaba não ligando, né, e acaba indo para outros comportamentos, que é diferente dos deuses apresentados nas narrativas mitológicas dos outros povos. Nós vamos ter um Deus ali no Gênesis que ele cria tudo a partir do nada. Ele não depende de coisas externas para criar. E por que eu digo isso, irmãos? Dá um Google, né? Eu não vou de repente gastar o teu tempo aqui ouvindo sobre como é a origem do mundo e da humanidade, vamos dizer assim, na mitologia nossa aqui, né? Nativa do Brasil, de alguns povos nativos daqui, tem mais de um, tá? Como é, por exemplo, a criação do mundo e da humanidade na mitologia grega. E você vai se deparar ali tudo, né, com os primeiros deuses que não eram aqueles olimpianos. Zeus era, né, Hades, Hefesto, enfim, eram outros. E você vai ver, por exemplo, como era a criação do mundo e da humanidade na mitologia egípcia. Ou na Suméria, por exemplo, que é uma das mais antigas. Você vai ver deuses que acabam também sendo forjados com a criação inicial. E eles acabam meio que ajudando a modelar o restante, mas eles mesmos sendo um produto de todo o caos inicial. E quando chega em Gênesis, nós vamos ver um Deus que simplesmente já é um ser pessoal. Ele não passa a ser, ele simplesmente é. Faz, cria e deixa lá. E dessa humanidade ele não exige nada. Ele não quer culto, ele não quer louvor, ele não quer templo. Ele simplesmente não exige nada. Mas por que, irmão, ele não exige? Pode prestar atenção. É porque ele simplesmente é o que é. E aquilo que fazemos ou deixamos de fazer não o muda em nada. Ele é como ele é. Simples assim. Esse Criador. E enquanto que nas outras cosmogonias, como o irmão Felipe bem falou, ou seja, nas origens dos outros deuses, eles simplesmente aparecem como seres, inclusive, alguns sádicos, alguns cruéis e alguns até egoístas, como é o caso ali dos deuses gregos, onde nós vamos ter pessoas, aliás, seres, né, poderosos, mas que são egoístas, traidores, né, seduzem, traem o cônjuge porque são casados entre si. Ou seja, você não vai ver isso no Deus ali apresentado, no Deus Criador. Ele é o Deus que procurava apresentar-se à humanidade como Criador, dentro da necessidade de contato mínima. Conforme o homem foi afastando-se dele, ele vai procurando meios de tentar aproximar-se novamente da humanidade, claro, através da redenção, mediante o próprio Filho, né, tornando-o homem, inclusive. Mas é muito diferente daquilo que é apresentado nas histórias de origem dos outros povos. Por isso que eu acho esse aspecto de Gênesis aquilo que é a nata desse livro, né? O âmago desse livro. E não aquela coisa de terra plana, é um dia literal, não é, irmão? Vamos procurar entender de fato o que é necessário para nós, no caso aqui do livro de Gênesis. Exatamente, além de ser um Deus suficiente em si mesmo, né? Não necessitando de algum evento cósmico para ser criado ou gerado, ou batalha entre outros deuses, né? Alguns nasciam assim. Ele cria o mundo a partir de uma decisão, né? Da sua vontade, da sua ação volitiva, do seu intelecto, pensando, querendo que as coisas acontecessem, não por acaso, né? Nas cosmogonias a gente vê muito a criação do mundo e do ser humano, né? Desse acidente, né? Tá lá um Deus brigando com outro, sai o sangue, e aí o ser humano sai daquele sangue lá. Ali, ou, né, algum Deus senta num lugar, pronto, tá aqui a Terra. E a Terra acaba nascendo ali como se fosse um formigueiro, né? Ou alguns criam o ser humano
para competir contra os deuses. Olha aqui, eu criei um ser humano aqui, olha só, ele vai servir tudo que eu faço. Olha aí, tu não criou nada. Sério, existe isso. E também alguns para ser simplesmente um escravo, né? Deus não, ele cria o ser humano e deixa no ser humano a sua imagem e semelhança. Isso aqui é um relato, esse aqui, como tu falou, é a nata, né? Esse aqui é o principal da narrativa, né? Toda essa vontade de fazer o ser humano, de fazer a terra do jeito que ele quis, sabe? Pensando, arquitetando tudo, né? Viu Deus que era bom e não só, né, algo criado ao acaso. E o ser humano, para dar sua imagem e semelhança, tem até uma outra curiosidade, né? A gente fala, né, que Deus dá ao homem, né, digamos, a ordem para nomear os animais. E isso, para nós, é falar, tá, tudo bem, ele vai dar o nome para o animal porque não tinha nome. Ou porque Deus criou o ser humano para dar nome para os animais, né? Ele cria os animais e fala, poxa, eu não tenho nenhum nome. Aí eu vou criar um ser humano para dar nome para esse que eu não tenho muita criatividade. Alguns acham que é isso. Mas não, na cultura antiga, dar nome a certa coisa indicava uma posse sobre aquilo, né? Então quando Deus fala para o ser humano, para ele nomear os animais, está dando posse. Isso aqui é teu, essa terra é tua, dominai-a e sujeitai. Você tem domínio sobre todas essas coisas, né? A gente via, por exemplo, quando um povo conquistava uma certa cidade, aí o nome da cidade era fulano de tal, porque quem deu foi fulano de tal que deu por causa disso. Eu vou lá, conquisto ele, eu vou nomear com o nome que eu quero, para mostrar que aquilo é meu. Então é nesse sentimento. Então são muitos detalhes, muitas nuances que a gente tem que entender o seu contexto histórico e não ficar caçando ou lendo do nosso próprio intelecto sem nenhum contexto. A gente vai só criar pretexto e ficar discutindo picuinhas, como tu falou. Exatamente. Eu espero que, né, o nosso episódio tenha despertado aí nos irmãos pelo menos essa parte dessa consciência. Se você chegou aqui, como disse o meu Felipe, tentando abrir o vídeo para encontrar esses temas, irmão, descansa teu coração, né? Descansa teu coração atualmente e procura realmente entender aquilo que o Senhor nos passa como mensagem edificante. Eu te garanto que quando você abandona essas coisas que para mim não são nem secundárias, eu acho que não chega nem a ser terciárias, você realmente tem a paz necessária para entender e não ficar conturbado. E mesmo naquilo que, por exemplo, a ciência moderna, que diferente do que muitos crentes pensam e acham que foi fundada pelo diabo para combater, né, o povo de Deus, cara, irmão, peraí, também, né? Pretensão demais não dá. Às vezes aquilo que a ciência apresenta, você vê nisso também a beleza da criação. A ciência nada mais é do que, na verdade, um instrumento de apreciar aquilo que já é natural. A ciência não cria nada, ela só detecta, né, analisa, mensura e você percebe, nossa, olha só como é incrível isso. Incrível, uma mente realmente assustadora deve ter criado isso. Inclusive nós temos pessoas do meio cético que falam isso. É o caso, por exemplo, do doutor físico teórico Michio Kakuo, um cientista coreano bem conhecido aí no meio da astronomia, por exemplo. E ele mesmo não descarta a possibilidade de uma mente criativa, porque ele diz que o universo é algo, no caso dele, que é cosmólogo, né, é algo incrível. E que ele não descarta essa possibilidade, até agora ele mesmo diz. Alguns colegas me criticam, na academia ele fala, né, ele é cético, ele é um ateu, mas eu não posso descartar porque eu ainda não tenho evidência suficiente para descartar, né, de que uma mente realmente não criou isso aí. Exatamente, né? Às vezes é uma mania de perseguição, é porque a ciência existe para descredibilizar a Bíblia, né? Os cientistas trabalham, se bem que qualquer, sei lá, biólogo, né, cristão já é um cientista em si, né? Até teólogos a gente pode considerar também uma ciência, né? Não ciências naturais, mas uma espécie de ciência, né? E que aí são uma grande trama global para descredibilizar a Bíblia, né? Para, sei lá, tirar as pessoas da igreja. Tem gente que tem uma mania de perseguição muito louca. Mas não, existem até teorias científicas, como o David falou, né? Que cogitam, que trabalham com essa hipótese de que há uma mente inteligente por trás de tudo. Não exatamente o Deus dos judeus ou o Deus cristão, né? Mas que tudo que há tem que ter um
um articulador, um arquiteto, né? Se chama, quem quer pesquisar, a teoria do design inteligente, né? São cientistas, não teólogos, alguns são teólogos, mas não é necessário ser cristão ou ser um crente ou alguma coisa, né? Mas que analisam os dados científicos nesse prisma, né? Analisando essa possível existência de um ser superior, de uma mente inteligente por trás de tudo, né? Nós chamamos de Deus, eles vão chamar de outra coisa, eles não vão partir de um ideal teísta. O Harry, inclusive, nosso parceiro aí do canal Underground, fez uma entrevista com professores que defendem essa tese, né? Se você quer se aprofundar nisso, né? Vai ser uma boa pedida aí, uma boa sugestão de vídeo para quem gosta desse assunto. Mas fazendo um panorama do livro de Gênesis, né? Ele vai se encerrar ali em José, né? Eu acredito que José deve ter escrito alguma parte, né, do livro ali, né? Ele estava no Egito, papiro, né? Tem tudo a ver, ele era bem governador do Egito ali, então possivelmente ele tenha escrito alguma coisa, talvez a sua própria história ou a história, né, dos seus, pelo menos ali do seu pai, né? Aquela conversa com o faraó parece ser de alguém, né, que estava ali, uma testemunha ocular, mas aí são teorias minhas. Então termina ali naquele momento da morte de José, né? José morre e Jacó primeiro morre e abençoa seus filhos, e depois José morre também e abençoa os seus irmãos e pede para que os seus ossos sejam enterrados, né, na terra prometida. Tudo isso com significado, tá? Para a cultura da época, não vai querer fazer isso, né? Daqui a pouco tem gente... Não, eu quero ser enterrado lá em Israel. Meu Deus do céu. Pare com isso, irmão. Sossega teu coração, como o David fala. E no próximo episódio nós vamos partir já começando o livro do Êxodo, né? Vamos tentar pelo menos fazer o Pentateuco em sequência. Nós não vamos fazer direto, né? Todos os 66, um atrás do outro, né? Vamos estar alternando entre um e o outro, até em episódios, né, com outra temática no meio, né? Para não ficar muito assim sequenciado, uma hora ou outra. E a gente se vê na próxima semana falando sobre o livro do Êxodo. Exatamente. E aí, como o irmão Felipe falou, a proposta é essa. Então vamos aí manter a sequência, acredito aí, só no Pentateuco. Depois nós vamos aí trabalhando, né, livros menores, alguns inclusive até em pares, por serem pequenos e também serem comuns entre si, né? E para que fique bem gostoso de ouvir, não fique também tão cheio dessa forma e de uma linguagem que não seja tão acadêmica, porque eu sei que tem muitos irmãos que acabam não digerindo bem, né? Fica difícil, mas que seja contudo edificante, né, para todos aqui. Agradecemos aí até aqui os irmãos que acompanharam o nosso EBcast sobre Gênesis, e no próximo será sobre o Êxodo, né? Até o próximo aí EBcast aqui na Escola de Bereia. Graça e paz. É isso, pessoal. Siga-nos no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, e em breve estaremos também no TikTok, que o David gosta tanto, né? Aí vamos estar divulgando. E é isso, pessoal. Também me despeço aqui. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Aqui o irmão Felipe Lopes. Me despeço de vocês. Graça e paz.